Olá, bonitas e bonitos! Conforme combinado, eu vou fazer com vocês a correção das questões do capítulo 3 e do capítulo 4 da frente 2, como uma forma de revisão para a prova, já que a gente não conseguiu finalizar isso hoje. Então, começando pelo capítulo 3, página 45, eu pedi a questão 2 da UPF, eu vou colocar a imagem aqui no cantinho para poder ficar mais fácil acompanhar a correção. Observe os caules abaixo indicados pelas setas, nas figuras A, B, C e D. Na figura A, a gente tem um caule que tem os nós, que são os pontos de onde saem as folhas, e os entrenós, que são justamente os espaços entre eles, muito bem definidos. É o caule que a gente encontra tanto na cana-de-açúcar quanto no bambu, e é o colmo. É um caule típico de monocotiledôneas. Na B, a gente tem um caule subterrâneo e que é horizontal, também típico de monocotiledôneas, e é o que a gente viu hoje no gengibre. Então, a gente encontra esse caule em gengibre, em banana, é um caule típico de monocotiledôneas também, e é o rizoma. Na sequência, a gente tem um caule que forma uma batatinha, né? O caso da batata inglesa. É um caule subterrâneo que é especializado em armazenar nutrientes, então ele é rico em parênquima melífero. Ele é o caule do tipo tubérculo. E por fim, na letra D, é o caule que vai crescer se enrolando em cima de um substrato. É típico de plantas trepadeiras, como é o caso do maracujá e também da uva. Ele é um caule volúvel e justamente de modo a conseguir envolver um substrato, esse caule tem que ser flexível. Então, é um caule que é rico num tecido, o colênquima, que é um tecido de sustentação flexível. Então, a sequência como rizoma, tubérculo e volúvel dá para a gente como resposta a letra D de dado. Na sequência, eu pedi a questão de número 6, que é do CFTMG. Eu vou colocar também a imagem aqui. Nós temos então a imagem de uma flor mostrando carpelo, que é a parte reprodutora feminina, né, o verticilo fértil feminino, e o carpelo é dividido em 3 partes. A parte de cima mais dilatada é o estigma, a parte central, que é um pescocinho oco, é por onde vai passar o tubo polínico, é o estilete, e a parte mais dilatada embaixo vai ser o ovário, é onde vão ficar contidos os óvulos e dentro deles as oosferas, né? Na realidade, uma osfera dentro de cada óvulo. E é justamente o desenvolvimento dessa parte reprodutora feminina, mais especificamente o ovário, que vai levar à formação do fruto nas angiospermas. Nós temos o estame, que é a parte reprodutora masculina, dividido em antera, que é a parte mais dilatada, em cima, lembrando no livro tá errado, viu gente? A antera então produz e libera os grãos de pólen e o cabinho é o filete. Nós temos ainda os verticilos estéreis, que vão ser as pétalas formando a corola e as sépalas formando o cálice. Está perguntando o seguinte: nesse órgão das angiospermas, a flor, a estrutura reprodutiva feminina corresponde ao carpelo, letra C de casa. Lembrando que o conjunto dos carpelos vai formar o que a gente chama de gineceu. A próxima que eu pedi foi a questão 9, da UEPG. Um tipo de caule de plantas comum e conhecido é o tronco, que é aéreo e vertical com ramificações. É o que a gente encontra nas árvores e também nos pinheiros, viu? No entanto, muitas plantas apresentam caule com adaptações especiais. Em relação às adaptações especiais de caule, assinale o que for correto. O tubérculo é um caule subterrâneo, rico em material nutritivo. Exemplo, batata. Batata inglesa, mais especificamente. A batata doce é uma raiz tuberosa. Então, é verdadeira. 2, cladódio. Cladódio é esse carinha aqui, como a gente viu hoje.
é o caule que vai armazenar água, é rico em parênquima aquífero, verde fotossintetizante e com folhas modificadas em espinhos, é o caule dos cactos. Cladódio é um caule aéreo, modificado com função fotossintetizante e ou de reserva de água. 2, verdadeiríssima também. Nossa soma até agora deu 3. 4, o caule volúvel é ereto e rígido. Já está errado. É um caule flexível e que não é ereto. Ele vai se enrolando ao redor de um substrato. Então, erradíssima. 8, risóforo. Nem sei que nome é esse, mas ok, vamos lá. Risóforo é um caule cilíndrico em que se observam nitidamente os nós e entrenós, formando os gomos, como ocorre no bambu. Não, isso daí é um caule do tipo colmo, nada a ver. Erradíssima. 16. Rizoma é um caule aéreo. Já está errado. Não é um caule aéreo, é um caule subterrâneo. 16 errada também. Então, são verdadeiras a 1 e a 2. Com isso, a nossa soma da questão 9 dá 3. Na sequência, eu pedi a questão número 16, que é da FUVEST. Muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres secos e com alta intensidade luminosa apresentam folhas. Atenção, galera, esse tipo de questão é típica do Enem. Nós temos aqui uma questão que vai associar adaptações de órgãos ou de tecidos, associando isso com biomas. Então, muita atenção. Então, voltando, vou repetir a pergunta. Muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres secos. Se o ambiente terrestre é seco, não pode ter perda de água. Ela deve ser minimizada. Como que se minimiza a perda de água? Transformando folhas em espinhos ou fazendo um revestimento com um lipídio, mais especificamente um cerídeo, que é a cutina, formando a cutícula, uma cutícula espessa, ou tendo tricomas, que são aqueles pelinhos protetores que vão diminuir a perda de água por desidratação, ou raízes profundas para poder conseguir captar a água que está mais profunda no solo, ou parênquima aquífero bem desenvolvido para poder armazenar água, ou ainda, são várias coisas possíveis, perda de folhas durante as épocas mais secas do ano. É o que acontece, por exemplo, com os ipês. Então, pode acontecer 1, 2, 3, várias características ao mesmo tempo, viu, gente? Então, vamos lá. E com alta intensidade luminosa. Se a intensidade luminosa é elevada e existe ainda ambiente seco, uma outra possibilidade é diminuir a quantidade de estômatos na superfície voltada para cima das folhas e esses estômatos vão ficar concentrados na epiderme inferior, a parte de baixo da folha. Então, vamos ver. Apresenta folhas pequenas, com estômatos concentrados na parte inferior, muitos tricomas claros, cutícula impermeável e parênquima aquífero. Então, a letra A já falou um monte dessas adaptações que eu comentei com vocês. Então, é isso aí. Letra A é a resposta certa. Outra coisa que eu esqueci de comentar é justamente o tamanho da folha. Quanto maior a folha, ou seja, quanto maior for seu limbo, maior a superfície de perda de água. Então, outra possibilidade, folhas pequenas. Folhas grandes e perenes, ou seja, que não caem, a gente normalmente vai encontrar em biomas que vão ser úmidos, como floresta amazônica e também a Mata Atlântica. Esta foi... Ah, não, mentira, tem mais uma. Questão de número 20 também foi pedida. Vou colocar também imagem aqui para facilitar. As figuras A e B abaixo representam cortes transversais feitos em órgãos vegetais. Nós temos na imagem figura A, aqui em cima, a presença de xilema como sendo a estrutura mais interna. Não tem medula. Então, a gente sabe que isso daí é um corte de raiz. Figura B, por sua vez, a gente tem o parênquima dividido em dois. Uma região central, que é a medula, e uma região mais periférica, que é o córtex. Então, a gente sabe que isso daí é um corte de caule. Além disso, o
que a gente pode assimilar aqui? Na figura B, a gente tem os vasos condutores de seiva organizados. Eles estão organizados de uma forma concêntrica. Essa forma de organização é típica das eudicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, a gente vai ter essa distribuição completamente desorganizada. Então, não existe um padrão. E, por fim, nós temos essas estruturas todas sendo primárias, tá? Nós temos como camada mais externa a epiderme, e a epiderme vai estar como camada mais externa justamente em tecidos que não tiveram um crescimento secundário, que é aquele crescimento em largura. Tendo isso em vista, está pedindo para marcar o que é correto. Nós temos a letra A falando que a imagem B é uma raiz de monocotiledônea, não é uma raiz, é um caule, então tá errada. A letra B tá falando que A é caule e B é raiz, é o oposto, também está errada. A letra C tá falando que A e B são raízes, tá errado, né? B é caule. A letra E tá falando que A e B são caules, A é uma raiz, também tá errada. Sobrou pra gente a letra D de dado, que é a única que mostra de forma correta quais são os tipos de tecidos que estão sendo mostrados. Então, nós temos letra A é uma raiz de eudicotiledônea, pois apresenta floema e xilema alternados e região central preenchida por xilema. B é caule de eudicotiledônea em crescimento primário, como eu tinha comentado, pois tem feixes vasculares colaterais separados entre si, formando um cilindro com parênquima no centro, no caso chamado de medula. Então, terminamos aqui a correção das questões do capítulo 3 e agora vamos para a correção das questões do capítulo 4, começando na página 63. O DESC, questão número 1. Flores desprovidas de pétalas coloridas, sem nectários, ou seja, que não tem recompensa. A gente viu que morcegos, que são animais de hábito noturno, não vão ser atraídos por pétalas coloridas. Então, flores que são polinizadas por morcegos, o que a gente vai chamar de quiropterofilia, vão ser normalmente brancas, mas com um aroma muito forte. E também vão ter uma recompensa, né? O morcego vai lá na flor com o intuito de se alimentar, acaba bebendo um líquido doce, que é o néctar, e faz a polinização. Então, não é de morcego, tá falando que não tem nectário. Com grande produção de grãos de pólen, os quais são pequenos e leves. Grãos de pólen pequenos e leves são facilmente carregados pelo vento. Então, essas características são de uma planta com polinização pelo vento, o que é chamado de anemofilia. Anima significa espírito, daí essa associação. Anemofilia, amor pelo espírito, no caso, vento. Próxima que foi pedida foi a 8. O aparecimento do fruto foi uma importante... é do IMED, Rio Grande do Sul. O aparecimento do fruto foi uma importante novidade evolutiva das angiospermas, que contribuiu decisivamente para seu sucesso adaptativo. O fruto forma-se a partir do desenvolvimento do ovário, o qual é geralmente estimulado por hormônios liberados pelas sementes em formação. Os pseudofrutos são estruturas carnosas que contêm reservas nutritivas de forma semelhante aos frutos, porém desenvolvem-se de outras partes da flor que não o ovário. Assinale a alternativa que não apresenta nenhum pseudofruto. A gente viu, durante as aulas, alguns desses pseudofrutos. Entre eles, nós vimos a pera e a maçã, que são resultado do desenvolvimento do receptáculo. O caju, cujo fruto verdadeiro é a castanha, né? É um fruto seco. E o que a gente come, que retira a polpa para fazer suco, enfim. É o desenvolvimento do pedúnculo, o cabinho. A gente viu que o figo
é uma infrutescência, da mesma forma que o abacaxi. Então, também são pseudofrutos. A gente viu que o morango também é um pseudofruto. Os carocinhos, né, aqueles pontinhos pequenininhos, que são os frutos de verdade. Aquela estrutura carnosa, vermelha, suculenta, é na realidade desenvolvimento do receptáculo também. Então, nós temos aqui a alternativa que não apresenta nenhum pseudofruto. Letra E, abacate, é um fruto do tipo drupa, com uma semente única. Pêssego, idem. Goiaba é uma baga, tem várias sementes. E uva, mesma coisa, também é uma baga. Nas outras alternativas, a gente tem sempre algum pseudofruto no meio. Então, na letra A, tem pera. Na letra B, tem caju. Letra C, tem maçã. E ainda tem banana, que é um fruto partenocárpico, que é aquele que é formado pelo desenvolvimento do ovário sem que aconteça a fecundação. Então, reparem a diferença. Pseudofruto é uma outra parte da flor que vai se desenvolver que não o ovário após a fecundação. Fruto partenocárpico é o ovário que se desenvolve, mas não acontece fecundação. Então, não existe formação de semente. Por isso que na banana, inclusive, não tem semente. Aqueles pontinhos pretos são simplesmente os óvulos que não se desenvolveram após a fecundação. Letra D, tem caju, tem figo e tem maçã. Todos eles pseudofrutos. Então, 8, letra E como resposta. Questão 12. Emescan, Espírito Santo. Nos vegetais superiores, está falando daqueles que têm várias adaptações. A gente ainda não estudou classificação de plantas, não sei porquê, né? Mas a gente ainda não estudou classificação de plantas, então cena dos próximos capítulos, não preocupem com isso no instante. Nos vegetais superiores, a polinização garante a troca de genes entre dois indivíduos e, consequentemente, a variabilidade genética da espécie. Então, sempre que a gente está falando de reprodução sexuada, a gente está falando de variabilidade genética. A eficiência do processo é garantida pelas diversas adaptações das flores a um determinado agente polinizador. Assinale as adaptações mencionadas a seguir. Analise as adaptações mencionadas a seguir e assinale a alternativa que mostra a relação correta entre estas e o agente polinizador. Então, bora lá. Estigmas plumosos. Estigma é aquela partezinha de cima do carpelo ou pistilo que pode grudar o grão de pólen, né? Que pode não, né? Que vai fazer o grão de pólen ficar grudado. Então, estigmas plumosos. Corola vistosa. Corola, lembrando, é a estrutura formada pelo conjunto de pétalas. Filetes longos e flexíveis. Filete é o cabinho do estame, da parte reprodutora masculina. Grande quantidade de grãos de pólen. Glândulas odoríferas, que vão produzir um cheiro atraente para polinizador. Glândulas produtoras de néctar, que vão produzir a recompensa. Então, vamos pensar o seguinte. Quando nós temos um agente polinizador, que é o vento, o que nós vamos ter é um estigma plumoso com substâncias adesivas para poder ajudar na retenção do grão de pólen. A gente vai ter filetes longos e flexíveis. A gente vai ter grande quantidade de grãos de pólen e fechou. Investir nas outras coisas seria basicamente gasto energético desnecessário. E a gente sabe que energia é algo extremamente valioso no processo de manutenção da vida. Então, sempre a gente vai ter a seleção natural e, consequentemente, a evolução, atuando no sentido de gastar menos energia. Quando a gente tem um pássaro sendo atraído, é uma ornitofilia, normalmente a gente vai ter pétalas vistosas, e além delas serem vistosas, a gente vai ter também a presença de uma coloração
mais voltada para o vermelho ou para o amarelo. Comentei com vocês que o azul não é uma cor tão fácil assim de ser percebida. E além disso, quando o agente polinizador é um inseto, aí sim a gente vai encontrar flores que têm uma base azul, violeta, lilás, roxa, assim por diante. Existem exceções, é claro, existem insetos como mariposas que vão polinizar flores com outras colorações, mas esse é o basicão. Então, a gente tem aqui a letra A, tá falando de vento como agente polinizador e diz que tem uma corola vistosa, gasto energético desnecessário, errado. Letra B, agente polinizador, pássaros, tá falando de filetes longos e flexíveis. Isso vai ser presente, como eu comentei, em anemofilia, polinização pelo vento, tá errada. Letra C, que é a correta, tá falando que o agente polinizador é inseto, é uma entomofilia, e tá mencionando as adaptações corola vistosa, pétalas atraentes, glândulas odoríferas e glândulas produtoras de néctar. Então, é isso aí. Falam das outras que estão erradas. Letra D, tá falando da ornitofilia por pássaros. Tá colocando grande quantidade de grãos de pólen. De novo, isso é pelo vento. E por fim, a letra E, agente polinizador vento, e tá colocando glândulas odoríferas. De novo, investir recurso em algo desnecessário. Então, também não. Última da correção, finalizando. Questão 20 da UPF, Rio Grande do Sul. A figura abaixo, de novo, vou colocar aqui, apresenta duas flores representadas simbolicamente por meio de diagramas florais A e B. Antes de olhar as alternativas, vamos ver. A flor A gente consegue perceber nela a presença, olhem só, em vermelho, tá mostrando as pétalas. Nós temos 1, 2, 3 pétalas. Em amarelo ao redor, nós temos 1, 2, 3 sépalas. Padrão múltiplo de 3, é uma monocotiledônia. Nós temos os verticilos sendo representados, sendo corola, cálice, corola é o conjunto de pétalas e cálice o conjunto de sépalas. Nós temos, na sequência, as bolotinhas pequenininhas que estão representando os estames, cujo conjunto é o androceu, é um verticilo fértil, masculino. E no centro, em azul, nós temos os pistilos ou carpelos, cujo conjunto é um gineceu, também um verticilo fértil, feminino. Então, está totalizando aí 4 verticilos. Cálice e corola, que são estéreis, androceu e gineceu, que são férteis. Monocotiledônia. A B está mostrando uma planta que tem 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, que a gente consegue ver em roxo, 5 sépalas em verde, 5 estames, que são esses pontinhos aí amarelos, e no centro nós temos apenas um estigma sendo mostrado, ou seja, um carpelo apenas. Temos aqui os 4 verticilos florais também presentes, e nesse caso é uma eudicotiledônia, porque tem um padrão pentâmero, múltiplo de 5. Está pedindo para marcar a alternativa que é incorreta. A representa uma flor trímera e B, pentâmera, encontradas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas, respectivamente. Letra A, certíssimo. Letra B. A flor do diagrama A apresenta androceu composto por 6 estames, que são as bolotinhas, são 6, certinho. Mas gineceu composto por apenas 3 carpelos. São essas partes azuis, corretíssimo. Letra C. A flor do diagrama B apresenta cálice composto por 5 sépalas e corola composta por 5 pétalas, certinho também. Letra D. Nos diagramas florais, os verticilos florais são projetados num plano horizontal, que é o que a gente está vendo, é como se fosse a flor vista de cima, que indica as posições relativas dos elementos que os compõem. Correto.
Sobrou a errada, que é a letra E, que diz o seguinte: a flor do diagrama A apresenta 3 verticilos florais, são 4. E a flor do diagrama B representa 5. De novo, são 4. Então, a incorreta da 20 é a letra E. Galera, eu desejo a vocês uma excelente AS na segunda-feira. Façam uma avaliação com calma, mas é claro, estudem também, gente. Qualquer coisa, só chamar a tia. Beijo pra vocês.